Então hoje nessa palavra, eu creio que Deus quer mais uma vez nos sacudir para enxergar que igreja não é uma obra estática, e também a igreja não é uma obra do acaso, por ela ser uma obra espiritual. A igreja é uma obra espiritual, mas ela não se move por conta do acaso. A igreja é um organismo, ela é o corpo de Cristo, o cabeça é Cristo, e é impossível a gente imaginar Cristo como cabeça de um corpo lento. É impossível a gente pensar em Cristo sendo cabeça de um corpo descomprometido com o avançar naquilo que Deus propõe. É impossível, mas embora seja impossível racionalmente, a gente falando dessas coisas seja muito fácil a gente entender, infelizmente é um fato muito comum de que o Cristo revolucionador do mundo seja o Cristo da igreja, que mesmo sendo numérica, muitas vezes não consegue ser transformadora e revolucionária como a cabeça é e quer ser através do corpo. A gente sempre trata essa questão muito individual, mas eu queria que você se entendesse como parte desse mover de Deus, desse movimento que Deus provoca, e que você se engajasse numa causa como igreja de Cristo, entendesse que as nossas ações individuais são importantíssimas, mas que a igreja se move como um organismo. Então a igreja precisa ter ações estratégicas. Como eu costumo sempre dizer, eu uso muito pouco isso aqui, quando prego fora eu uso muito. A igreja, ela precisa ser revolucionária, sempre. Mas quando não der para ser, porque em algumas situações, estrategicamente, a gente não pode ser revolucionário. Quando não der para ser, a gente precisa ser subversivo. Então, eu gostaria de ler para você, a partir desse tema, encher todas as coisas, encher toda a terra de Cristo, encher todos os lugares de Cristo. Quero ler com você Efésios 1, 3 a 23. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Amém. Que texto bonito e rico para falar sobre o que devemos ser como igreja. Que texto rico. Encher todas as coisas de Cristo. Eu queria agora ler de forma destacada o versículo 4 e 5. E vamos vendo então o que Deus nos propõe e como Deus caminha conosco como igreja, para a gente entender o que Ele fez, o que Ele tem feito e aquilo que Ele quer fazer. 4 e 5, vamos ler. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Beneplácito, todo mundo sabe o que é beneplácito, não é isso? Eu já imaginava também, né? Beneplácito é como uma chancela, é como uma autoridade vinda do maior escalão, é como alguma coisa que precisa ser licenciada para acontecer. No Brasil, se tinha isso, lógico, a gente viveu a monarquia aqui, então o beneplácito era a vontade proclamada de um rei, ou aquilo que acontecia por licença, só aconteceria por licença real, da maior autoridade. Então, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, ele se autorizou a isso, né? Ele pode, ele se autorizou. E aí a gente vê nesses versículos que ele nos chamou. Ele nos chamou. Não é isso? Ele nos chamou em Cristo para junto dele. Ele nos chamou para sermos família. Antes da fundação do mundo, a voz do Senhor ecoava para que nós pudéssemos ouvir de muitas maneiras, e por fim nos falou em Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos entender como igreja é que Ele nos chamou. Ele é quem deu o primeiro passo, é Ele quem se moveu, Ele nos chamou. A sua disposição promoveu em seu coração vir em nossa direção. A sua disposição, e nada mais do que isso. A sua disposição, o seu querer, o moveu em amor, e Ele sabe muito bem se mover em amor. Mas Ele quis, Ele tomou a iniciativa, Ele nos chamou em Cristo, e Ele nos chama em Cristo ainda hoje. Aqueles que ainda não ouviram, Ele nos chama em Cristo. Depois no 6 e no 7, a gente vai ler também. 6 e 7 diz assim, vamos lá, 6 e 7, por favor. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Quero destacar nesse versículo, no 6, pela qual nos, o que está escrito lá? Volta um pouquinho, ou lê aí na sua Bíblia mesmo, no seu aplicativo, pela qual Ele nos fez. No 7, nos fez segundo as riquezas da sua graça. Então a segunda coisa que Ele fez para que cumpríssemos um objetivo foi, nos chamou
Ou seja, a sua vontade se manifestou e levou ele a ecoar pelos séculos à sua disposição. E depois, quando nós ouvimos, que parece uma coisa diferente, quando nós ouvimos a partir da cruz, ele nos fez. Nós não éramos. A gente precisa entender que quando Deus está estabelecendo a sua igreja, Ele está estabelecendo sobre quem não era. E você sabe o que a gente não era? A gente não era nada. A gente não era nada. Nós já tínhamos nos tornado a essa altura criaturas sem propósito. Quando caímos com o pecado, desde o primeiro homem, nós nos tornamos criaturas sobre essa terra sem saber para que vive. O homem o tempo todo procura razão para existir. O tempo todo ele procura se realizar e se sustentar através do que ele adquire, através de boas obras, através do prazer, pelo prazer. Isso tudo porque nós não temos um propósito fora dele. Então esse chamado ecoou, e quando ele nos alcançou, aqueles que se disporam a atender, sabe o que precisou que fosse feito? Ele fazer. Ele fazer. Versículo 6, né? Nos fez. Ele nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Ele nos fez, segundo a riqueza da sua graça. E não é qualquer graça, é a graça. Segundo a riqueza dessa graça, Ele nos fez novamente. Ele nos moldou novamente no amado. Então Ele nos chamou e agora Ele nos fez. Diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. E qual era então o que Ele nos descobriu? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. A do céu já está. A do céu já está. Porque lá é um lugar onde só permanece a presença santa do Senhor, daqueles que o servem, e o nosso Senhor Jesus já está estabelecido novamente. Está à destra do Pai. E Ele reina, porque na sua morte e ressurreição, Ele traz de volta toda a autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas. Então, no céu está estabelecido. Mas esse Cristo que vai voltar, quer encontrar também o seu reino estabelecido sobre essa terra e sobre diversos corações, e Ele quer a sua vontade permeando todas as coisas sobre essa terra. Ele deseja isso. É isso que nós lemos no 10, de tornar a congregar em Cristo. Presta atenção, não é só todas as pessoas. Todas as pessoas estão no pacote. Ele deseja congregar em Cristo todas as coisas. Todas as coisas. É um Cristo para a cultura, é um Cristo para a política, é um Cristo para a economia e, sobretudo, é um Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Mas Ele quer encher todas as coisas de Cristo. Todas as coisas. E aí a gente tem um Deus que nos chamou, que nos fez pela sua graça, e um Deus que nos deu uma visão: congregar todas as coisas da terra em Cristo. Ele nos deu uma visão. No 9 está escrito: descobrindo-nos o mistério. Não é descobrir a nós. Ou seja, Ele nos revelou o que estava oculto até então no seu coração. Não dava para a gente entender um Cristo Jesus sem um Jesus. Então, até esse momento que Paulo está falando, em que todas as coisas são reveladas em Cristo, não dava. Mas agora, em Cristo, Ele tira a escama dos nossos olhos, como fez literalmente, né, com Paulo. Ele tira as escamas dos nossos olhos e nos permite ver para que nós existimos como igreja.
Vocês existem como igreja, nós existimos como igreja para encher a terra de Cristo, para encher todas as coisas de Cristo. Você foi convocado para isso, você recebeu esse privilégio e honra de ser aquele que em nome de Jesus enche a terra de Cristo. Você pode dar glória a Deus, não pode? Glória a Deus. Eu fui chamado para isso, você foi chamado para isso. Você foi envolvido numa obra que é cumprir a vontade de Deus. Ele deseja, antes, ele queria a nossa salvação, é desejo de Deus, não é o seu propósito, por isso alguns se perdem, mas é desejo dele, era desejo dele que todos nós nos salvássemos. Agora, ele agrega, depois do advento do Messias, depois da sua vida aqui, depois do sacrifício que ele se propôs, depois da cruz, depois de não dar passo atrás, por amor de nós, o desejo do Pai agora é glorificar o Filho. Não é só a salvação do homem, porque para a salvação do homem o que tinha que ser feito foi feito. Jesus veio, morreu, sem pecado, em nosso lugar, venceu a morte, ele já abriu o caminho. Então peraí, igreja, o que você está esperando? Um Cristo que venha de novo, um Cristo que morra de novo? É isso que você quer produzir sobre essa terra? Uma exaltação sem fim, que essa é bem-vinda, mas uma exaltação sem fim, sem propósito? Não. Deus quer a glorificação do Filho. Deus quer o nome de Jesus e a ação de Jesus Cristo permeando todas as coisas para a glória dele, do Filho. E nós fomos chamados para isso. E isso é glória ao Pai também. Quando nós obedecemos, o Pai glorifica o Filho. E o Pai é glorificado no Filho. Ele coopera a partir dos seus anjos, que cumprem e vivem para servir, dispenseiros de Deus em nosso favor. Ele age a partir do Espírito Santo naquilo que nós não podemos fazer. E ele age também pelo seu infinito poder. Mas as ferramentas desta terra somos nós. Nós somos a ferramenta dessa terra, que ele elegeu para fazer exaltado o seu nome a partir do Filho. Então nós temos, para lembrar, nos chamou, ele nos fez e ele nos deu uma visão. Qual é a visão? Encher todas as coisas de Cristo, ou seja, congregar todas as coisas. É mais do que encher aqui, depois ele vai falar sobre isso, mas é mais do que encher. Congregar é diferente, né? Para nós, então, como igreja, a palavra congregar tem um sentido que só a igreja percebe. Pessoas convergindo para a cruz. Sabe? Essa precisa ser a nossa visão, nosso alvo. Ver multidões convergindo para a cruz a partir da ação de uma igreja viva que promova isso. E quanto mais promove, mais essa igreja se energiza do poder de Deus. Porque quanto mais ela promove, mais aumenta a sua capacidade de promover. Quanto mais ela promove, porque outros são ajuntados, congregados em Cristo. E esse corpo se agiganta à medida que ele toma ciência do que ele deve promover. Ele se agiganta à medida que ele trabalha em função daquilo que ele precisa trabalhar. Ele aumenta a sua força de comunicar, de expressar, de ouvir mais longe. Tudo porque ele tomou consciência. Ele tomou consciência. Quando uma igreja pensa dessa maneira, não há quem a contenha. Não há quem a contenha. Sabe? E a gente precisa entender que Deus tem levantado muitos trabalhos, muitas congregações operosas no mundo todo, que têm acordado para o que é essa igreja, que têm acordado para derrubar os muros, para derrubar as paredes. Muitas congregações que no seu coração não se apaixonam
por nenhum limite. Não se apaixonam por nenhum limite para a propagação da fé, para a expansão do reino. Não se apaixonam por nenhum limite. Nenhum. Se é limite, não tem minha paixão. Não tem minha paixão. Eu posso me valer de coisas que me limitam, mas eu não vou me apaixonar por elas. Deu para entender? A gente pode se valer de coisas que nos limitam, mas nunca se apaixonar. Nunca. Tanta coisa, né? A gente poderia dominar tudo que está aqui. Essas cadeiras nos limitam. Eu não vou me apaixonar por elas. Isso aqui me limita. Em algum tempo eu posso achar que se eu não tiver isso aqui, eu não posso. Me limita. Isso aqui, me limita. Eu posso me fazer valer, mas eu não posso me apaixonar por aquilo que limita a minha vida como igreja de Cristo. Não posso. Sabe? Isso aqui, Deus do céu, como isso aqui tem sido limitador. Quando a gente pensa em igreja mundo afora, se a gente pensasse no mapa, está em voga agora, está em moda alguns programas de TV, principalmente por assinatura, que é o mundo visto de cima, o mundo do alto, o mundo de não sei o quê. Vocês já pararam? Outro dia eu assistindo um desses programas, o mundo visto de cima, Brasil. Aí vai parando. Primeira coisa que eles destacam em cada cidade, o que é? A igreja. É assim, essa é a igreja fulano de tal, construída não sei o quê, pelos americanos que vieram para o Brasil, pelos portugueses que vieram, né? Aqui é a central, é a catedral de não sei aonde, não sei aquilo. Cara, a gente vai vendo de cima, e às vezes a visão que isso aqui provoca em nós é a gente olhar de cima aqui, do cucuruco, ou seja, a nossa mente às vezes quando pensa em igreja, se a gente pensasse no mapa e pensasse em igreja, a gente pensaria em um monte de casquinha distribuído no mapa, igual aquelas visões dos seriados do mundo visto de cima. A gente vê ainda, tem gente que ainda vê um monte de quadradinho no mapa, e a gente precisa olhar o mapa e ver o mapa pontilhado como a areia do mar e dizer: isso é a igreja de Cristo. A gente precisa olhar para as casas. A gente precisa olhar para as casas, aonde a igreja passa o seu cotidiano. Como é que eu olho para o mapa de cima, vejo lá um quadrado branco e digo assim: a igreja? Eu preciso olhar para as casas desses mapas, eu preciso dizer assim: a igreja precisa estar ali. A minha expectativa e o meu sonho é que a igreja esteja aí, distribuído por esse mapa inteiro, fazendo a diferença e tomando esse mapa inteiro. Porque é para isso que nós fomos alcançados para alcançar. Nós fomos alcançados para alcançar. Porque se a minha vida hoje glorifica a Deus, muitos ainda precisam ser alcançados para que as suas vidas glorifiquem a Deus. Então comece a olhar para o alto no mapa, comece a ver a igreja pulverizada. Vamos olhar os limites e não amar limites, mas amar aquilo que potencialmente a igreja é, que é a única coisa que ela precisa. Então Deus nos trouxe uma visão, mas vamos para o 3, para o primeiro versículo, e depois nós vamos para o 19 e 20. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. 19 aqui, na minha, tem algumas marcações que me interessam aqui. Igual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita. De que ele está falando agora? Vamos voltar lá naquele gráfico lá. Vamos voltar. Ele nos chamou, certo? Ele nos fez, depois ele nos deu uma visão, e agora ele nos capacitou.
Imagina se Ele nos chamaria, nos daria uma visão e não nos capacitaria para o alcance dessa visão, para que nós trabalhássemos segundo essa visão. E aí não precisa voltar mais na tua Bíblia aí, que eu espero que essa altura você já mantenha ela aberta, né? No 3, não precisa voltar aí não. Diz assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meu amado, todas. Você sabe o que significa todas? Todas significa todas. Difícil de compreender isso, mas talvez eu estou brincando, que é difícil entender que todas são todas. Às vezes a gente lê 1000 vezes e não entende que todas são todas. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Vamos agora o que está sobre você e sobre mim. E particularmente, olha o que está sobre a igreja e que a gente não percebe muitas vezes. Quando a gente lê isso, entendendo o que significa, a gente não deve subestimar o poder do mal também, não. É um erro, um engano. A gente precisa entender a autoridade que há em Cristo, mas entender que não é uma batalha fácil. Um anjo lutou dias contra uma potestade do mal. Mas a vontade que dá não é dar umbrada na porta do inferno para derrubar, não. Quando a gente lê um negócio desse, a gente não cuida, a vontade de dar peteleco na porta do inferno e ela voar longe. De Marvel ficar com inveja. É sério. Quando a gente se imbui do que o texto está falando, todas as sortes, nós somos abençoados com tudo que precisamos espiritualmente. E bem claro que o texto é assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, quando a igreja avançar contra o inferno vai recuar. E às vezes a gente pensa assim, sei lá, me irrita para eu ficar verde espiritual, e aí eu vou derrubar as portas do inferno. Não é isso não, meu amado. É uma questão de consciência espiritual de quem você é e da autoridade de Cristo que está sobre a sua vida como igreja. Aliás, pela tua força do Hulk espiritual, tu não vai fazer nada, nem eu e nem a igreja. Mas quando ela se conscientiza de quem ela é, o corpo de quem? Desculpa, mas a Marvel não vai fazer um super-herói igual a esse nunca. Cristo. Vou dar uma atenção aos adeptos do cartoon. Não tem visão, meu irmão. Não tem visão. Que chegue perto de Cristo. Não tem homem de ferro. O nosso Salvador do mundo salva muito melhor que Ele. O mundo que Ele salva tem o tempo todo ser salvo de novo. Jesus salva de uma vez só todos. Sabe? Ou seja, e nós somos o corpo de Cristo. Meu Deus. Só nos falta a consciência espiritual disso. Consciência espiritual que um dia a igreja teve, um dia ela perdeu, mas um dia ela teve. E 120 pessoas acreditaram nisso aqui. E disseram, Deus vai nos usar. E nós vamos levar o que vivemos às nações. Porque eles creram num só momento, 3.000 almas, depois 4.000. E depois o mundo inteiro mesmo. E chegou até nós. E não chegou até nós porque vieram os portugueses, não. Chegou até nós porque eles fizeram o que precisava ser feito. Nós só não fomos alcançados, eu creio nisso, porque não se conhecia o lado de cá da poça. Mas eles fizeram, porque eles creram. Se a gente não crê, a gente não faz. Mas se a gente crê, Ele faz através de nós. Se a gente crê, Ele faz
através de nós. E aí, ele nos capacitou. Primeiro, a citação lá de todas as bênçãos. Depois, lá no 19, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Eita. Não é qualquer poder. Ele não nos deu o poder dos anjos. A excelência e a sobre-excelente poder dos anjos sobre vocês. Nós recebemos autoridade do Cristo. A sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Eu creio. Eu te convido a crer. Você crê? Eu creio. Eu fico feliz que o amém foi tímido. Porque eu creio que precisam pessoas se acordarem ainda do que são em Cristo. Mas eu espero que até o final o amém seja mais forte. Que a gente acredite. E que a gente possa proferir com verdade. Não só em maior número, mas em maior número, por isso a verdade em nós aclarada até o final dessa mensagem. Dizer, eu creio. E eu quero viver isso. Eu quero viver como parte desse corpo. Eu não quero mais viver como verruga, no corpo sem ser do corpo. Eu quero viver como corpo. Depois no 20 ele diz assim, que manifestou em Cristo. Olha como é que é esse poder e que poder que ele está falando. Vamos lá. Vou ler com todas as vírgulas, pausas e toda a minha interpretação textual possível. Igual à sobre-excelente grandeza do seu poder em nós, vírgula. Nós quem? Então é um aposto. Os que cremos. E aí, então você tira o que cremos e junto o que vem depois, lá com nós, tá bom? Então eu vou tirar um pouquinho o aposto aqui, para a gente entender de que ele está falando. Vou dar um salve. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Perdão, escrevi errado. Igual à sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O que ele está falando é o seguinte: sobre vocês está o poder que ressuscitou Cristo. O poder que ressuscitou Cristo está sobre a igreja de Cristo. Aí você entende? Porque quem entendia isso assombra o lugar. Você entende por que tanta ousadia de falar e crendo, e falar com tanta verdade, com tanta fé, que o Espírito Santo passeava nos corações, trazendo entendimento? Porque eles entendiam que sobre a vida deles estava o poder que ressuscitou Jesus dos mortos. O sobre-excelente poder de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está sobre nós. Não está para usufruirmos dele a nossa maneira e para o nosso bem-querer, mas está sobre nós para os planos de Deus que ele selar em nosso coração e que ele nos escolher a ver. Nós podemos ir, porque quem poderá nos resistir se a palavra de vitória já foi liberada a nós? Quem tentará contra o braço forte desse poder excelente que ressuscitou Cristo dos mortos? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o Senhor agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória diz que não poderão nos resistir. E vamos para o último ponto. Vamos ler o 22 e 23. 22 e 23 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja.
sério, que é o seu corpo. Presta atenção no texto. Eu sou corpo de Cristo, sou corpo de Cristo, eu sou igreja de Cristo, eu sou igreja de Cristo, que é o seu corpo, a plenitude. Eita, nós somos o seu corpo, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em resumo, está dizendo: vocês são aqueles que nele, e tendo ele como cabeça, têm a missão, devem desenvolver a visão de cumprir todas as coisas, em algumas versões, em todas as circunstâncias. Encher, em algumas versões é muito melhor esse texto, encher todas as coisas em todas as circunstâncias de Cristo. Meu Deus, plenitude. Nós, como igreja, não individualmente, mas como igreja, somos a plenitude de Cristo. Se Ele vai fazer, é por você, é por nós. Se Ele vai fazer, é por nós. Ele nos chamou, Ele nos fez, Ele nos deu uma visão, Ele nos capacitou e Ele nos sujeitou todas as coisas. Diz o texto que Ele deu a igreja a Cristo para que Ele sujeitasse todas as coisas. Forte, né? Ontem o Paulinho citou alguma coisa, mas do ponto de vista pessoal, falando dos homens. Mas aqui nesse contexto hoje eu quero trazer a perspectiva da igreja. Ele nos fez igreja para sujeitar todas as coisas. Que poder é esse, meus amados? De sujeitar todas as coisas. E aí, do ponto de vista, a gente falava o seguinte: o homem como dominador, né? O homem trouxe essa visão muito bem aplicada para hoje. O homem domina sobre todas as coisas. Todos os animais, ele tem uma capacidade de dominar. Mas dominar não é sujeitar. Não é. Você pode dominar algo e ainda assim esse algo não ser sujeito a você. Você pode dominar por força. Você pode dominar por força de persistência. Você pode condicionar. E aí, lembrando o que ele falou, um elefante enorme presta reverência ao homem. Um leão vira gatinho. Uma baleia brinca. Mas uma coisa é você dominar, é você dizer assim: se não pular, não vou te alimentar. Se não dobrar, eu vou te queimar. Mas nós fomos chamados a sujeitar todas as coisas. Nós fomos chamados não a levar pessoas escravas a Jesus Cristo, mas a libertar pessoas escravas para se tornarem escravos do seu amor. Nós fomos chamados a quebrar corações e levá-los a entender quem é Jesus, para que eles se submetam a Cristo. E nesse afã, irmão, se vier leão, a igreja precisa entender que há nela poder, e sendo essa a vontade de Deus para dizer: não abre tua boca. E ele não abriu. Isso aconteceu na era dos mártires, isso aconteceu com Daniel lá na cova. Não vai abrir, porque nós, como igreja, nos foi dada autoridade, não para dominar leões, mas para fazer tudo o que necessário for para levar Cristo ao coração dos homens e encher a terra de Cristo. E aí vou por último gráfico para a gente lembrar, então, só um esquema aqui, a gente termina, mas espero que você grave todas as. Podemos repetir em voz alta? Ele nos chamou, Ele nos fez, Ele nos deu, Ele nos capacitou, Ele nos sujeitou todas as coisas. Igreja, não vai pensar que você é um super-homem sozinho, não, tá? Igreja de Cristo. Vamos para o segundo gráfico, que não é do texto.
missão. Eu acho que até aqui a gente tinha compreendido muito bem. Não é isso? Nós temos uma missão. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos. Sério. O que a gente precisa entender, e a gente entende já, mas a gente precisa que essa missão, ela nos convoca a uma ação. Nos movermos. Como igreja eu preciso me mover. Você imagina se Deus depositaria todo esse poder e toda essa autoridade para a gente ficar sentado num lugar? Ele nos deu para enquanto indo. Ele nos deu para não perdermos nenhuma oportunidade. Ele nos deu para uma igreja semovente, não uma igreja estagnada, mas uma igreja que se move. Agora, eu creio que hoje a gente foi tremendamente acrescido, e eu creio, para mim foi, numa outra situação, que tudo isso tem que partir, de uma visão. A gente tem que olhar a terra na nossa mente e olhar não um monte de quadradinho, mas olhar uma terra povoada de pessoas transformadas por Jesus Cristo e de realidade transformadas pelas multidões transformadas em Jesus Cristo. Então, uma visão deve nos impulsionar. A missão é um trabalho particular. Gerar discípulos é um trabalho particular. Essa igreja, mas essa ação é muito mais fácil de ser desenvolvida quando a igreja inteira está envolvida sob uma visão de que a gente precisa encher todas as coisas de Cristo. Então, quando você olhar para esse bairro, que você esteja marcado por essa visão, de ver esse bairro cheio de Cristo. Quando você olhar para a cidade, que você olhe para a cidade e tenha sobre ela essa visão. Uma cidade que onde a gente pega um ônibus, onde a gente para no ponto, onde a gente entra no comércio, essa cidade seja cheia de Cristo. A gente olhar para o país, a gente olhar para os povos e dizer: Satanás, desta geração você vai levar muito poucos, bem menos do que você pensava, porque nós como igreja nos despertamos para a visão de Deus sobre nós, e agora nós oramos pela visão, agora nós nos alimentamos em oração pela visão, e os nossos corações se mantêm aquecidos pelo que nós vemos pela fé. Vamos orar?